Como você vê Deus? Como você acredita que Deus te vê? Essa palavra, queridos, tem dois objetivos. O primeiro deles é nos levar a refletir sobre a própria visão a respeito de Deus e compreender à luz do Evangelho como essa visão pode nos aproximar de Deus. A resposta a essas duas perguntas, queridos, vai fazer total diferença na nossa vida, porque como nós vemos Deus, vai nos dizer o quanto nós conseguimos nos aproximar dEle, nós vamos estar íntimos dEle, nós vamos nos relacionar com Ele, porque se você acredita que uma pessoa não gosta de você, ou tenha uma visão distorcida a seu respeito, você dificilmente se aproxima dela, você dificilmente vai querer se relacionar com ela, mas se você vê essa pessoa com bons olhos, com uma boa performance de vida, você vai desejar se aproximar. Da mesma forma com Deus, se você acredita que Deus te vê de uma forma diferente, amorosa, como um pai que ama, um pai que deseja estar próximo, um pai que é misericordioso, cheio de graça. Essa maneira como você acredita que Deus te vê, vai te fazer se aproximar dEle, vai te fazer querer se relacionar mais com Ele. Ao ponto, se você acredita que Deus está olhando para você e está bravo, está com a cara fechada e quer condenar, e quer punir, quer ficar bravo com você, a verdade é, você vai correr de Deus, você não vai querer se relacionar com Ele, e é tempo de nós termos uma visão correta acerca de Deus. O segundo objetivo é, a partir disso, nos levar a assumir uma postura prática, de perseverança e de encorajamento mútuo, vivendo uma fé que acolhe, uma fé que fortalece, uma fé que é capaz de produzir amor e boas obras. Quando eu tenho uma visão correta de Deus e eu me aproximo dEle, esse aproximar me faz assumir uma postura de perseverança, de permanência, de esperança. Mais do que isso, me leva a querer encorajar a minha família, encorajar os meus amigos, encorajar as pessoas que estão na minha vida a estarmos juntos no caminho do Senhor. Até quando? Até a volta de Jesus. Porque, como diz a palavra, o dia está próximo. Quando nós percebemos a forma com que nós enxergamos Deus, nós vamos direcionar a nossa vida de uma forma diferente. Ainda existem pessoas que têm um pensamento em que Deus deseja punir, Deus deseja castigar. Nós muitas vezes crescemos assim. Enquanto crianças, quando fazíamos alguma coisa que não deveríamos ter feito, talvez o pai e a mãe diziam assim, ó, papai do céu está triste com você, papai do céu está chorando, está bravo. E muitas vezes é uma estratégia utilizada para poder alinhar algumas coisas com um tom carinhoso. No entanto, nós crescemos e muitas das vezes permanecemos com essa percepção acerca de Deus. E por diversas situações que nós vivenciamos, temos uma tendência de dar um passo atrás e de nos distanciarmos de Deus, porque ainda alimentamos aquela ideia infantil, ainda de meninos, de que Deus está zangado com a gente. Mas há um convite hoje nas Escrituras, e eu quero voltar ao texto de Hebreus capítulo 10, para fazermos uma leitura específica e direcionada, de que
há um desejo de Deus, de que eu e você possamos nos aproximar dele. Vamos voltar a esse texto, Hebreus capítulo 10, verso 19, vejamos o que o texto nos orienta. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por causa de quê, queridos? Por causa do sangue de Jesus, o sacrifício que Jesus fez por mim, por você, por toda a humanidade, nos abriu um novo caminho. Agora podemos entrar com confiança no lugar santíssimo. Esse lugar é a presença de Deus. No Antigo Testamento representava um lugar onde estava a Arca da Aliança, aonde representava a presença real de Deus, e não era qualquer pessoa que poderia entrar, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, anualmente, poderia ir diante do Senhor naquele lugar. Mas agora é diferente. Em Jesus, nós recebemos um convite especial, o convite de nos aproximarmos de Jesus com confiança. Vejamos o versículo de número 20. Na sequência, por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Havia, queridos, uma cortina no Antigo Testamento. Se você procurar imagens do tabernáculo do Antigo Testamento, que separava o lugar em que as pessoas ficavam, o átrio, do lugar santo, onde os sacerdotes ficavam, mas como se a igreja fosse o lugar, o átrio, onde as pessoas ficavam, onde se podia fazer a expiação dos pecados, mas aqui seria como se o lugar santo, um lugar específico dos sacerdotes, com utensílios específicos também para a comunhão, para a autorreflexão, mas havia como que uma cortina que separava esse lugar santo do santíssimo lugar. É como se neste lugar atrás da televisão houvesse algo especial que separava e representava a presença de Deus. Em Jesus, a cortina que separava foi retirada e nós passamos a ter livre acesso à presença de Deus. Isso é maravilhoso. Vejamos o versículo 21. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada. Ah, queridos, o nosso corpo foi lavado com água pura. Isso é maravilhoso, queridos, isso é uma dádiva, é um convite para entrarmos em sua presença. Deus não quer filhos distantes, e as Escrituras nos fazem um convite para nos aproximarmos dele. Não precisamos mais ter aquela imagem infantilizada de que Deus está triste, de que Deus está zangado, de que Deus está distante. Pelo contrário, podemos agora nos aproximar com confiança, porque temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, e através da fé que eu e você professamos nele, e o nosso estilo de vida confirma essa fé, podemos entrar com confiança na sua presença. Como você vê Deus? Como um Deus que deseja se relacionar com você? Como você acredita que Deus te vê como um filho amado, ansioso, desejoso por estar contigo? É assim, queridos, podemos entrar com confiança na presença de Deus, mais do que isso, com um coração sincero. Nós não precisamos, queridos, na presença de Deus, entrar de uma forma em que nós colocamos máscaras. E tudo bem, eu entendo que às vezes não é fácil dirigir uma vida inteira, e por vezes somos
forçados a nos mostrar fortes, às vezes esconder o choro, mas na presença de Deus nós podemos entrar com o coração sincero, nós podemos entrar com o coração convicto de que temos um Deus de braços abertos para nos receber. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 16, que nos mostra esse favor, porque, queridos, nossa consciência culpada foi purificada por Jesus Cristo, e o nosso corpo foi lavado com água pura. Vejamos Hebreus 4,16, a Escritura diz: assim, aproximemo-nos com toda confiança no trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O trono é de graça, é de misericórdia, é de favor, tanto, queridos, que veja bem, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Às vezes você fala comigo assim: pastor, está tudo bem hoje, mas precisamos continuar nos aproximando do trono da graça. Está difícil, continuamos nos aproximando da graça. Está tudo normal, continuamos nos aproximando da graça. Por quê? Porque é este lugar que irá nos encontrar, e nos encontrar com graça, para nos ajudar quando for preciso. Queridos, a vida cristã é uma vida inteira. Os desafios chegarão, os momentos difíceis chegarão, mas exatamente na presença de Deus que nós encontramos o lugar que nos fortalece, que nos ampara, que nos abriga para quando mais precisarmos, obtemos graça e favor necessário. Perceba, queridos, que quando lemos essa Escritura, nos aproximarmos de Deus não se torna mais opção, é condição para termos uma vida plena e abundante. Não sabemos o que a vida possa nos trazer, é muito efêmera, é muito subjetiva, cada contexto, cada processo, cada dia é um novo dia e pode trazer diversas situações, mas quando nós abrigamos o nosso coração e a nossa esperança em Jesus, podemos confiar. Existe graça, existe misericórdia, existe favor quando for preciso. Como não se apaixonar por esse Deus? Como não se aproximar desse Deus? Mas muitas vezes, crenças limitantes podem nos cegar e nos impedir de nos aproximar de Deus. Crenças como, por exemplo, eu não mereço. Eu tenho um passado muito forte, difícil, eu me sinto incapaz, Deus não me ama, e tantas crenças limitantes que trazemos conosco, queridos. Mas aqui é importante que venhamos entender que o Senhor transmite para como igreja, para cada um de nós, é o seu olhar de graça e misericórdia. Voltando para o texto de Hebreus, capítulo 10, agora no versículo de número 23, ele diz assim: olha, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, sem duvidar, confiante, como dizemos no início, na presença de Deus, no favor de Deus e naquilo que Deus fez
por nós. Quando eu falo de crenças limitantes, queridos, nós precisamos entender que Jesus já pagou um alto preço por mim e por você. O véu que separava, a cortina do templo que nos separava de Deus foi rasgada, foi removida. Agora, por meio da fé em Jesus Cristo, eu e você que cremos nele, entregamos nossa vida e o controle da nossa história a ele e vivemos uma vida inteira a seu favor. Podemos nos apegar firmemente à certeza de que não é o porquanto eu ou você fazemos, mas é pelo que ele já fez por nós, que podemos entrar no trono da graça, sem vacilar, com a esperança que professamos, porque podemos confiar que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, tem uma escritura para a gente. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. 23. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Os desafios da vida são muitos. Mudar hábitos, rever cultura, perceber o meu contexto, entender o que se passa, reorientar a minha rota, é muito desafiador, é muito difícil organizar a vida, uma vez que nos comprometemos com Cristo, não acontece da noite para o dia, é um processo, é um dia a dia que não pode parar, tem que a cada dia acontecer um pouquinho, em etapas, mas não podemos nos esquecer de que o que realmente move toda a nossa vida é a fidelidade do Senhor por mim e por você. Eu não devo me aproximar do trono da presença de Deus, porque hoje eu estou muito santo, abre aspas. Eu devo me aproximar da presença de Deus todos os dias. Talvez hoje eu esteja muito bem. E assim acontece, nós fizemos um jejum, oramos de madrugada, lemos a palavra, estamos aqui, ó, pum, fortes, que lindo, que maravilhoso, entremos na presença de Deus, mas talvez hoje o dia não foi tão fácil assim, e aquilo que eu não devia ter dito, eu acabei dizendo, e aquilo que eu não devia ter feito, eu acabei fazendo, e eu não estou nada bem com isso. Entremos na presença de Deus, com confiança. Ah, mas hoje está tudo normal, eu estou sem vontade nenhuma. Ah, não quero nem chorar, meu coração não está quebrantado, mas também não está acontecendo nada, está aquele dia neutro, sabe? Entremos na presença de Deus com confiança, é assim, queridos, é assim que é o convite. 2 Timóteo capítulo 11, versículo 13, nos diz, podemos confiar. Vejamos essa escritura, 2 Timóteo, capítulo número 2, versículo 11 a 13. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Mas se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Volta o versículo anterior. Aqui tem uma escritura, todas importantes, mas digna de esclarecimento. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Mas se o negarmos, Ele nos negará. Isso é muito sério. A escritura não fala de perfeição. A escritura fala de continuidade. Deus nunca deixou de estender sua misericórdia para o seu povo. Mesmo nos momentos de correção,
Como nós conhecemos as Escrituras, Deus permitiu que o seu povo ficasse 70 anos em uma nação estrangeira, escravo, para reorientar sua rota, repensar, mas até para definir essa história, ele disse: olha, a correção, uma hora acaba, e a esperança de retorno, porque eu já preparei tudo. Mas uma das coisas que nós precisamos estar bastante atentos, não para gerar medo, intimidação, não, mas para gerar esclarecimento. Não podemos desistir nunca. O que seria negar? Desistir. Desistir da fé. Desistir da graça e do favor de Deus, e da capacidade que Ele tem de derramar sobre nós o seu perdão, a sua misericórdia, nos levantar para que possamos seguir em frente com Ele. Mas não podemos nos esquecer de que mesmo que nós permanecemos infiéis, Ele permanece fiel. Você pode ser infiel? Pode até acontecer. Não deveria, mas não deve desistir. Momentos da vida, queridos, precisam ser reorganizados, ser reorientados. A vida é assim. A gente passa por momentos diversos. Para um dia para conversar com o pastor Aguinaldo, nos seus mais de 50 anos de ministério, e pergunto: pastor, houveram dias difíceis? Houveram dias que as coisas pareciam não fazer sentido? É assim, gente. Mas o meu coração precisa construir uma verdade. Indesistíveis. Levantando a confiança em Deus e seguindo em frente como uma bandeira, declarando: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, eu vou avançar, eu vou seguir, eu vou prosseguir, não importa o que aconteça, nos bons, nos dias difíceis, com emoção, sem muita emoção profunda, avancemos, aproximando-nos de Deus com perseverança. Essa é a vontade de Deus. Os desafios da vida são reais, porém a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança está no caráter imutável de Deus. Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos escolher, e mais do que isso, não só nos escolher, mas nos dar destino, nos dar uma orientação, nos dar uma missão. Por isso podemos nos apegar firmemente na presença de Deus. Continuando o texto de Hebreus, capítulo 10, agora no versículo 24, ele vai dizer algo que de alguma forma finaliza essa exposição que começa com um convite das Escrituras para que possamos nos aproximar. Então, para isso eu preciso rever as minhas maneiras de ver Deus, de como Ele me vê, caminhando então com essa convicção de que Ele deseja se relacionar comigo. Eu me apego à esperança e à confiança nele, sabendo que o seu caráter é infalível. Mas agora ele vai dizer assim: olha, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas. Veja, queridos, fazemos o quê? Pensemos. Deixa eu perguntar. Você anda pensando em como motivar as pessoas na prática do amor e das boas obras? A gente pensa muita coisa, não é? Mas olha aqui um versículo para guardar, anota. Quando você está com um monte de pensamento que não devia estar aqui, pensamentos que muitas vezes não nos levam a lugar algum, pelo contrário, nos faz sentir super mal. Troca o sentimento, troca o pensamento. Começa assim: ó, como eu vou pensar? O que eu posso fazer para motivar uns aos outros, para motivar os meus irmãos, para motivar as pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, para a prática do amor, para a prática das boas obras. Perceba uma coisa, queridos, nosso pensamento fará total diferença.
Muitas vezes nós enclausuramos pensamentos tão ruins, pensamentos negativos, de incapacidade, muitas vezes de murmuração, que nos impede de viver plenamente. Sabe que ao longo da história bíblica, nós percebemos que todo o povo do Senhor foi reconhecido por ter uma mente cheia de vida, estava sempre louvando, celebrando e se alegrando na presença de Deus. Apesar dos desafios chegarem, eles tinham a convicção de que Deus estava presente, que Deus ia cuidar deles. É assim, a vida do cristão não é uma vida perfeita, os desafios chegam, os momentos chegam, mas nós sabemos quem está conosco, e nesse sentimento nos apegamos firmemente. E agora, quando aquela vontade de murmurar, reclamar, xingar, e só olhar o lado ruim da vida, eu vou ressignificar os meus pensamentos. E agora eu vou fazer assim, ó, eu vou pensar como as coisas podem ser diferentes. Como eu posso trazer mais alegria para dentro da minha casa? Como eu posso fazer do ambiente do meu trabalho um ambiente mais agradável? E assim, queridos, que as Escrituras nos ensinam, mais do que isso, versículo 25, ele diz assim: não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Percebe que o versículo anterior está relacionado à nossa vivência diária com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, mas agora ele diferencia. Agora ele fala assim: olha, agora eu quero falar sobre a congregação dos santos. Não nos deixemos de reunir, como fazem alguns. Gente, esse texto foi escrito há muito tempo. Já acontecia isso. E hoje ainda continua acontecendo. Mas há uma orientação: não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. Este ambiente é um ambiente de encorajamento. Precisamos aprender a liberar uma palavra de vida, de bênção, de eu estou com você, estamos juntos, apesar de ser muitos. Precisamos encontrar os nossos pares, para que possamos ter afinidade, para que possamos trocar uma conversa. Não dá para conversar com todo mundo, não dá para abraçar, mas dá para poder escolher algumas pessoas que você conversa, que pergunta que está tudo bem, que dê uma palavra de encorajamento, que troque uma mensagem no WhatsApp: Deus abençoe sua semana, Deus abençoe seu dia, vai dar tudo certo, está tudo bem. Quando nós nos posicionamos como encorajadores uns dos outros. E essa palavra, ela vem com um senso de urgência, porque olha como ela fecha: sobretudo agora que o dia está... Que dia é esse que está próximo, queridos? Que estava próximo naquela época e muito mais próximo agora. A volta de Jesus. Há um convite para que possamos encorajar uns aos outros em amor, porque o tempo da volta de Jesus se aproxima. Não fomos chamados para caminhar sozinhos. Pensemos então como motivar uns aos outros na prática do amor. Mas quando nós percebemos o senso de urgência, porque sobretudo agora que o dia está próximo. O dia está próximo, não é para gerar medo, mas é para gerar esperança. A volta de Jesus não é uma ameaça, como muitos pensam e até mesmo colocam. A volta de Jesus é uma promessa. Ele não vem para condenar os seus, pelo contrário, ele vem para buscar a sua igreja. Por isso, o tempo é precioso. Precisamos amar mais, precisamos cuidar mais, precisamos nos encorajar mais uns aos outros. Se Cristo está voltando, nenhum de nós devemos caminhar sozinhos. Eu quero concluir contando uma história filosófica, o mito da caverna. Talvez você já tenha ouvido falar o mito da caverna de Platão.
E é uma alegoria filosófica sobre a busca do conhecimento e a libertação da ignorância, e eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou ministrando aqui nessa noite. Platão fala sobre um grupo de pessoas que desde muito novos foram acorrentados e colocados no interior de uma caverna. E eles colocados no interior de uma caverna, eles só conseguiam ver o fundo da caverna. E nesse fundo da caverna, ali havia uma fogueira. E aquela fogueira refletia em sombras o que se passava atrás. Mas eles não sabiam o que tinha. Eles só viam a sombra das pessoas e das coisas que passavam atrás. E eles acreditavam que só existia aquela realidade, aquelas sombras, até que um dia, um daqueles prisioneiros consegue se soltar e vai embora. E vai para fora da caverna, e quando ele abre os olhos, ele vê toda aquela luz, é difícil, mas os olhos ainda talvez embaçados, ele começa a firmar a visão, e ele percebe que aquele sol, aquela luz, aquilo era tudo muito bom. E ele falava assim, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para levar isso para todos os que ficaram lá. Ele não queria aquilo só para ele, então, o mito diz que ele volta. Mas quando ele volta para o interior da caverna, as pessoas não acreditaram nele. Diz ainda o mito que muitos cogitaram até mesmo a matá-lo. Mas a verdade é que ele estava ali para encorajar todos aqueles para perceber uma nova oportunidade de vida. Sabe, quando eu vejo esse mito da caverna, eu lembro da gente, eu lembro da missão cristã. Quando o prisioneiro escapa e vê, e quer voltar para poder buscar as pessoas, nós precisamos entender que as crenças limitantes, muitas vezes, nos fazem acreditar em um Deus distante, que não nos ama, que não quer se aproximar, e às vezes ficamos assim, enclausurados, porque um Deus distante, um Deus que não se relaciona, um Deus que não ama, é difícil, e às vezes estamos presos a essa realidade, presos à religiosidade. Mas um dia, sabe o que acontece? Nós nos libertamos e conhecemos a verdadeira luz, que é Jesus. E tudo se faz novo. Talvez no início é tão estranho. Nascer de novo? Como assim? Deixar as coisas erradas para trás, recomeçar. Fala que no início da sua caminhada cristã, as coisas não parecem meio estranhas, diferentes. Mas quando você realmente se desperta, você vê, esse é o melhor caminho. Jesus é a resposta para a minha vida, só que eu não posso ficar sozinho nessa. Eu preciso ir lá, eu preciso voltar à caverna, voltar às pessoas que ainda só conseguem enxergar as sombras, que ainda não receberam a luz. E eu preciso insistir e mostrar o quão maravilhoso é pertencer a Jesus, em especial porque Ele volta. Ele não volta como uma ameaça, mas Ele volta para buscar os seus, para restaurar essa humanidade que foi corrompida e para nos gerar esperança de vida eterna. Muitos ao longo da história voltaram. E muitos mártires se formaram. Porque para pregar a verdade do Evangelho, queridos, muitos morreram. E a gente conhece a história bíblica de muitos personagens reais que pagaram o preço com a própria vida. Mas a esperança, ela não se apaga. E a verdade do Evangelho, ela sempre será fortalecida e avançará. E hoje, nós temos essa oportunidade, a oportunidade de levar essa luz para as pessoas. Lembra? Como no mito da caverna pode ser difícil no início. As pessoas podem não entender, mas lembra que a sua vida fala muito.
Lembra que o reflexo da sua fé fala muito, e através de mim, através de você, pessoas verão a luz de Deus, e essa luz iluminará os seus corações, e serão restaurados, e serão transformados, urgentemente, como diz a Escritura. Motivemo-nos, encorajemo-nos uns aos outros, porque o senso de urgência é real. O dia está próximo. Que Deus te abençoe, que Deus